sentido. O Bolsonaro, sim, vai ter que ser convocado. O que está acontecendo aí é que o Bolsonaro e o bolsonarismo, eles estão na lama. E o que eles puderem respingar no Lula, no governo e tal, eles vão fazer. A CPI serve para isso, para jogar na confusão. De útil para o país não tem nada aí. Essas coisas já estão sendo investigadas. Na prática, você está tentando arrombar portas que já foram abertas, né, pela Polícia Federal, nos inquéritos que estão correndo no Supremo. Então, é uma tentativa do bolsonarismo de dividir a lama. Agora, é muito difícil que eles consigam. Você não consegue reescrever uma história que está tão nítida no verbete da enciclopédia. É muito nítido o que aconteceu. Então, não vão conseguir reescrever. E agora, esse jogo de cena, essa desinformação, isso vai ser uma frequente nessa CPI. Nós vamos ter que acompanhar e tentar desmontar essas armadilhas, né? Mas me parece muito canhestra essa tentativa, Fabiola. Esse discurso do Flávio Bolsonaro, por exemplo, o Lula vai ter que depor, vamos quebrar o sigilo. Por quê? Para quê? O pai dele, sim, esse tem que depor, e eventualmente até pode haver uma quebra de sigilo do Bolsonaro. Sigilo telemático, para ver quais as mensagens que ele trocou nessa ocasião, com quem ele falou. Conversou, por exemplo, com Anderson Torres. Muito interessante saber que tipo de mensagens o Bolsonaro trocou com o então ministro da Justiça dele, e depois convertido em secretário de Segurança do Distrito Federal, né, que tem ali as digitais impressas nessa lambança toda do 8 de janeiro. Então, acho muito canhestra a tentativa de reescrever a história, Fabiola. Não vão conseguir. Agora, o governo, com as suas deficiências, o governo podia ter divulgado essas cenas lá atrás, já teria dado uma explicação sobre esse aparvalhamento do general Gonçalves Dias. O Lula não fosse a proximidade com o general, já teria mandado esse general para casa há mais tempo. Você vê o que é uma pessoa ativa numa área que precisa de atividade. É o que falamos há pouco, esse Ricardo Capelli, aí, o número 2 do Flávio Dino, o cara chegou ali, em uma semana ele fez o que o general não tinha feito em 3 meses e meio. Então, o Lula é responsável, Fabiola, por essa tentativa da oposição de reescrever a história. Agora, o que vai acontecer é que você atrasa, como não há interesse público nessa investigação, você atrasa o debate de coisas que interessam ao país. A criação da CPI, né, que foi estimulada pela oposição, pelos bolsonaristas, é uma tentativa de, né, dividir um pouco a responsabilidade. É óbvio o que aconteceu. Né? Aquelas pessoas estavam ali com o objetivo de derrubar o governo do presidente Lula. Eram bolsonaristas. Tiveram a complacência das Forças Armadas, né, naquela série de acampamentos. Quando a gente passa em frente a uma organização militar, tem sempre uma plaquinha, área militar, não pode estacionar, não pode ficar, não pode, enfim, área de segurança. Tem que ser assim mesmo. Né? No entanto, aquelas pessoas que cometeram esses atos. Agora, o que a oposição está tentando fazer é uma espécie de VAR do 8 de janeiro, mas um VAR assim, eu lembro, eu estava no Mineirão, no Brasil e Alemanha, né, no 7-1, é como se no intervalo do jogo, se não me engano, estava 5-0, o Filipão, na época, nem tinha VAR, o Filipão tivesse pedido, não, quero um VAR, vamos ver se os gols da Alemanha foram legais. Né? Já imagina, a CBF entra depois do jogo, entra na FIFA, não, vamos revisar todos os gols, porque 7-1, mas de repente os 7 gols foram ilegais, 6 foram ilegais. Então, o que a oposição está querendo fazer é um VAR quase caricatural, está querendo fazer um VAR para tentar diminuir a própria responsabilidade naqueles atos. No momento, deputados que estimularam atos, o presidente da República, em cuja conta, em uma rede social de responsabilidade dele, publicou, depois do 8 de janeiro, uma responsabilização, dizendo que a eleição tinha sido fraudada. Isso não vai colar, não pode colar. Tem uma coisa, agora tem um detalhe muito importante, né? Essa CPI começa já com um vencedor, que é o presidente da Câmara, o Arthur Lira. Porque, em tese, o governo vai ter maioria, o governo pode ter aí 20 dos 32 integrantes da CPI. Agora, desses 20 do governo, lá 10, 12, 15, são pessoas ligadas, que têm ligações com o governo, ou são partidos de esquerda, ou são aliados. Agora, uma parte aí
vai usar a CPI para conquistar vantagens, né? É o do jogo congressual. Fabiola, quando esse vídeo foi publicado lá atrás, eu tive uma conversa, primeiro por mensagem do WhatsApp, depois presencial, porque o assunto é sério, né? E aí eu fui conversar pessoalmente com um ex-ministro do Bolsonaro. E ele conta que, na ocasião, o Bolsonaro ficou transtornado, porque ele estava querendo sossego, não queria fustigar o judiciário em função da situação precária dele, né? Estava lá refugiado na Flórida, e ficou surpreso com a veiculação desse vídeo e pediu que esse ex-ministro me contou as circunstâncias em que o fato ocorreu, que o Carlos Bolsonaro colocou o vídeo lá no Facebook do pai, e ele rapidamente pediu para tirar. Então foi um negócio que o contrariou muito na época, porque ele estava em outra tática, ele estava na tática de não distribuir caneladas ou de segurar as caneladas, né? E o filho foi e postou esse vídeo. Esse vídeo saiu 48 horas depois dos ataques de 8 de janeiro, e graças a esse vídeo é que o Bolsonaro foi incluído nesse inquérito. Se não me engano, o número do inquérito é 4.921, que está se apurando ali a instigação e a autoria intelectual desses atos antidemocráticos de 8 de janeiro. Então, esse ex-ministro me contou as circunstâncias em que a coisa se deu, nós divulgamos isso lá atrás, não houve contestação ao que foi divulgado, e agora aparece essa versão surpreendente de que o Bolsonaro cometeu um equívoco, publicou sem querer, sob efeito da morfina. Não cola, Fabiola? Não faz sentido que o recurso do trabalhador brasileiro permaneça retido, e nem sempre ele pode retirar apenas em circunstâncias especiais, e em algumas dessas circunstâncias até o governo ou o ministro do Trabalho gostaria de fechar determinadas janelas que permitem o saque do FGTS. Então está lá o dinheiro preso. Não há a mobilidade que o dono do dinheiro gostaria. E você remunerar com a menor taxa de remuneração de investimento pago no país não faz sentido. A caderneta de poupança já tem um rendimento ridículo. Não faz sentido que esse dinheiro preso lá seja remunerado com uma taxa tão ridícula quanto essa de 3% ao ano. Então, o que o Supremo Tribunal Federal está prestes a fazer, e eu espero que faça, é corrigir uma injustiça. Os ministros, os que já votaram, estão preocupados em sopesar a decisão e determinar que isso valha daqui para frente. Agora, como você disse, Fabiola, se uma decisão como essa for adotada, evidentemente o passo seguinte é o dono do dinheiro reivindicar a retroatividade. Ora, se vale daqui para frente, que não receber juros adequados também pelo tempo que o dinheiro passou lá e que não foi remunerado adequadamente. Qual?